Você que ainda não fez a doação para o orfanato, você pode procurar a Chateau no final do culto, não é? Ou ainda ligar para ele até segunda-feira, para que você voluntariamente faça a sua doação para o SOS Criança. Nós não vamos levar leite esse mês, vamos levar carne. Eles estão com estoque bom de leite. E aí a gente vai recolher o dinheiro que os irmãos já contribuíram e a gente vai comprar carne. Bom? Quero que você... Falou alguma coisa? Carne, não é carne bovina, carne de frango, que eles preferem. Amém, amados? Quero que você abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Enquanto isso, nós estamos aqui muito felizes. Maristela graduou-se em medicina, está aqui o convite. Olha aí, bênção, convidando a igreja. Haverá um culto em janeiro, está aqui. Eu vou ler o bilhetinho dela para a igreja, cartinha. Amada Igreja Vida Nova, agradeço a Deus por ter me proporcionado congregar em uma igreja tão acolhedora e cheia do Espírito Santo. Amém, Jesus. Com certeza, a convivência com os irmãos foi um acalento para a minha alma nos momentos mais difíceis. Por isso, gostaria de convidar toda a igreja para a solenidade, data e horário especificados no convite, e para um culto de gratidão dia 12 de janeiro, às 20 horas, que acontecerá na pousada Cururupi, localizado na rua Cristal 260, loteamento Praia do Sol, Cururupi, Ilhéus, Olivença, Bahia. Ficaremos muito lisonjeados com a presença de todos. Maristela. Glória a Deus por essa vitória. Amém, irmãos? Lucas capítulo 6, versículo 6, para você não esquecer mais. Está aí Lucas 6,6. Eu queria que o irmão amado trouxesse 2 copos de água, por favor. O mais gelado possível. Fizesse essa gentileza. Lucas 6,6. Amém, queridos? Deus é bom. Amém? Ah, irmã, que bom que você concorda que Deus é bom. Quem mais concorda que Deus é bom? Diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que em outro sábado entrou ele, Jesus, na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Aleluia. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Falei com o Senhor. Aproveite esse momento. Deus, Tu és soberano. Tu és maravilhoso. Ó Deus, o Senhor, que faz todas as coisas, que opera todas as coisas. Todas as coisas são feitas por meio do Senhor. E nada do que foi feito se faria sem a intervenção do Senhor. E tudo aquilo que é de ruim só foi feito porque o Senhor permitiu. Então nada foge do seu governo. Que em nome de Jesus, nessa noite, Tua palavra seja cura para as nossas almas. Senhor, opera milagre aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, opera, Senhor Deus, amadurecimento em nosso coração.
Amadurece no Senhor, como servos teus. Tua palavra diz que nós iríamos de glória em glória até a estatura de varão perfeito. E nessa noite sejamos amadurecidos pela tua palavra, que ela haja dentro de nós, em nome de Jesus. Nós não queremos amadurecer fora do pé, fora da árvore, porque não é o mesmo doce. Queremos amadurecer recebendo a seiva do Senhor, recebendo a vida do Senhor. Faz isso conosco, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós cantamos aqui, é tremendo. É pelo sacrifício da cruz, é pelo sacrifício que o Senhor viveu, é pela tua morte que temos vida e a temos em abundância. E que nós celebremos isso essa noite em nome de Jesus. A vida, o novo que o Senhor tem para nós. E que em nome de Jesus toda morte em nós seja morte na nossa carne, morte do nosso velho homem, para que vivamos a vida do Senhor. Nós repreendemos todo espírito maligno, contrário à ação e atuação do Senhor nas nossas vidas nessa noite. Deus, abre o céu sobre nós, no meio desse marasmo, Senhor, no meio da indiferença, Senhor, no meio das dificuldades, troveja no meio da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Faz novo, faz tudo novo, Senhor, nessa cidade. Começa conosco, com os demais irmãos reunidos em outros lugares. Começa, faz o que o Senhor tem feito. Continua a tua boa obra, Senhor, no meio dos nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Jesus, ele veio fazer, ou veio inaugurar um novo tempo para a humanidade. Como eu expliquei a uma irmã hoje de manhã, me perguntou: pastor, como o Senhor disse que sem a morte de Jesus nós não seríamos salvos, não haveria salvação? E Abraão foi salvo por quem? Eu falei: foi salvo pela morte de Jesus. Mas como, meu pastor, se Jesus morreu depois? Aí eu falei: minha amada, esse tempo nosso não importa para Jesus. Quando Jesus morre e sai dessa esfera aqui, temporal, ele entra na eternidade. Existe o tempo na nossa dimensão. Para Deus todas as coisas já estão consumadas. Por isso que ele disse, por isso que João pôde ver a cada um de nós lá na eternidade. Não é o que a Bíblia diz? Que no dia do Senhor, ele não está se referindo ao domingo, ali está se referindo ao dia da volta de Jesus, o Agnus Dei, o dia de Jesus. Eu estava ali e vi, e João viu a volta do Senhor e viu uma multidão vestida de branco cantando louvores ao Senhor. Quem era ali? Éramos nós. Então João foi transportado, João sai do mundo natural e vai para o sobrenatural. Então Abraão e os demais irmãos que morreram na velha aliança também foram salvos por Jesus. Você lembra que aqueles sacrifícios feitos lá na velha aliança eram símbolo de Jesus? A primeira morte de um inocente para simbolizar o que Jesus faria por nós foi quando o próprio Pai matou um animal inocente, leia lá em Gênesis, para cobrir as vergonhas de Adão e Eva que haviam pecado. Lembra? Eles tinham cozido para si uma roupa de figueira, de folhas de figueira, e chegaram diante do Senhor. E aí o Senhor também, metaforicamente, e tremendo essa passagem, porque nós entendemos tantas coisas. Não é que Jesus era estilista e preferia peles a folhas. É porque aquelas folhas simbolizavam a volição humana para cobrir os pecados e as vergonhas. E Deus não podia deixar aquilo daquele jeito. Então Deus diz: não, vocês pecam e eu cubro vossos pecados. E Jesus então, e Deus Pai, Jesus e o Espírito em comum, tomam um animal, matam esse animal, entregam a pele desse animal, para que Adão e Eva pudessem se vestir com a pele do animal inocente. Quem é o animal inocente? Quem é o ser inocente? Que a sua morte cobre os nossos pecados, irmão? Jesus. Então Jesus já era anunciado lá desde Gênesis como aquele que cobre as nossas transgressões. Mas vamos lá. Então, Jesus, ele age no meio da igreja, no meio de nós, inaugurando tempos novos, inaugurando circunstâncias novas, situações novas. O Senhor, ele não é preso ao que a gente acha dele. O Senhor não é preso àquelas convenções, àquelas regras. Não é. O Senhor é livre. A palavra de Deus diz que só tem uma coisa que Deus não pode fazer. Sabe o que é? Mentir.
mais coisas o Senhor pode fazer. E ainda bem por isso, irmãos. Já pensou que insegurança nós viveríamos se Deus pudesse voltar atrás e mudar os acordos e os pactos que fez conosco? Já pensou? Se mudasse as regras no meio do jogo? Mas não. O Senhor, Ele diz de si mesmo que Ele não pode fazer é mentir. Então estamos aqui diante dessa situação, onde o Senhor Jesus se encontra num lugar que era, assim como o shopping está para o consumo, a sinagoga estava para a hipocrisia e para o farisaísmo. A sinagoga era uma verdadeira vitrine de filactérios, vitrine de vaidades. No exílio do povo de Deus, eles criaram uma forma de adorarem a Deus e de estudarem a Bíblia, já que não tinham acesso mais ao templo. O templo ficou lá em Israel e eles estavam lá na Síria. Como é que eles vão ler a Bíblia? Já que eles reverenciavam tanto o papel, o texto, onde a Bíblia era escrita. Então o que eles faziam? Eles inventaram um negócio chamado sinagoga. Sinagoga é um lugar tipo esse aqui, tenho falado para vocês, onde se estudava a lei. E lá estava na sinagoga. É interessante que eles falavam tão mal dos samaritanos que adoravam nos vales, o que não podia ser feito, mas eles também criaram um jeito deles, os judeus, que era nas sinagogas. Um pouquinho mais estilizado, um pouquinho mais organizado, mas tão errado quanto os samaritanos, porque o lugar de adorar da velha aliança era no templo. Mas eles criaram o jeito deles. E ali no meio daquela fogueira das vaidades, Jesus, como rabi que era, mestre, considerado pelos que o ouviam, chegou lá para ensinar. É interessante que eles voltaram para Jerusalém, mas trouxeram as sinagogas do exílio para Jerusalém. Para que se tinha um templo? Mas eles queriam ter lugares onde eles pudessem mandar. É interessante porque nós vemos que o Sinédrio, que era aquele colégio de líderes judeus, o Sinédrio, ele não existe na Constituição da Palavra de Deus oficialmente. O Sinédrio é tanto cacique que eles tiveram que criar uma nova forma para dar honra a essas pessoas. Então criaram um Sinédrio. Eles gostavam do negócio, eles gostavam da sinagoga, porque era um lugar onde se honravam, era um lugar onde um mostrava os seus dons mais do que o outro, se vangloriavam. Ali era o Sinédrio. Voltaram do exílio e continuaram com a sinagoga. E Jesus foi lá como uma ovelha para o meio de lobos, mas também como um leão para o meio de lobos, rugindo no meio deles. Você está situado na sinagoga, diga amém. Você está situado na sinagoga aí, diga amém. Ótimo. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Deus começou a ensinar, deram a palavra para ele. Começou a ensinar. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de achar de que ele o acusassem. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Interessante, irmãos, que a gente vai encontrar aqui, antes da intervenção de Jesus, duas situações bem próprias de quando Deus quer tratar algo em nós. É interessante porque às vezes nós pensamos: não, eu vou ser cristão, eu vou receber Jesus. Algum irmão uma vez disse para mim assim: rapaz, tem coisas que têm acontecido comigo que não acontecia antes de eu receber Jesus. Eu falei: pois é, eu nunca disse que você não ia sofrer. Ainda bem, hein? Se a pessoa tivesse prometido a ele que ele não ia sofrer. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As nossas concupiscências militam dentro de nós, querendo a nossa própria vontade. E essa carne, ela pode ser e deve ser mortificada, mas até sermos glorificados, como estudamos hoje na escola bíblica, ela ainda está em nós, agindo em nós. Estava Jesus ali naquele covil de raposas, de víboras, de hipócritas.
Jesus estava ali no meio. Mas nem todas aquelas pessoas eram os opressores. Ali também estavam os oprimidos. E Jesus chega ali e começa a ensinar. O que Jesus estava ensinando? Eles não se importavam muito com o que Jesus ensinasse, desde que Jesus não falasse nada contrário à lei de Moisés. E desde que Jesus não fizesse nada contrário à lei de Moisés. Porque eles tinham entendido errado a lei de Moisés, a lei de Deus, do Velho Testamento. E eles achavam que não se podia curar no sábado. Deus nunca disse que não se podia curar no sábado. Mas eles entenderam, o que importa é o que a Bíblia diz? Não, o que importa para esses religiosos é o que eles entendem, e não o que a Bíblia diz. Que Deus nos livre dessa maldição, amém? Eles entenderam que o que importava não era o que Jesus dizia, ou o que a Bíblia dizia até. Prova disso é que quando Nicodemos, que era do Sinédrio, chegou para Jesus na madrugada e procurou Jesus escondido, para procurar saber sobre o que era aquilo que Jesus fazia, e Jesus falou para ele que tinha que nascer de novo, ele não entendia aquilo. E Jesus disse: vocês são autoridades na lei e não sabem dessas coisas pequenas? Não entendem? E ele disse: nós sabemos quem tu és. E ele afirmou, abre aí João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, 3:1, um dos principais dos judeus. Este à noite foi ter com Jesus e lhe disse: mestre, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eles sabiam que era Jesus. Jesus, contando a parábola do fazendeiro, disse: um fazendeiro tinha uma fazenda e mandou um funcionário, eles mataram, mandou outros, eles mataram, e mandou o próprio filho, eles sabendo que era o filho, mataram o filho para que o fazendeiro mandasse outro de acordo com a vontade dele. Então eles sabiam quem era Jesus. Vamos parar com isso, coitadinho do Sinédrio. Eles achavam que Jesus era um qualquer, não sabiam. Eles sabiam que Jesus era filho de Deus, mas eles se importavam mais com a religião deles do que com a palavra de Deus. Que Deus te livre disso em nome de Jesus. E estava aqui esse métier, esse grupinho aqui, querendo reforçar a sua religião. Eles amavam apedrejar a prostituta, amavam chutar o aleijado, eles gostavam dessas coisas. E aí, no meio deles tinha um sujeito que tinha uma mão ressequida. Irmãos, a mão direita, e tem que dar uma mergulhada aqui no contexto, para a gente dar devida, pelo menos alguma importância a isso. Não era a mão esquerda, era a mão direita. Olha o que diz aí. Como? Puxava ele de ombro, cuja mão direita estava ressequida. O judeu, ele não sentavam à mesa como nós sentamos. Você vê lá na Paixão de Cristo, é muito legal aquela imagem onde Jesus está fazendo uma mesa para romanos e Maria não entende, ele fala: mamãe, eles sentam assim, na mesa. Eles dão uma risada, a cena muito bonita do filme. Eles sentavam no chão, a mesa era baixinha de um palmo. Então eles se debruçavam sobre a mão esquerda e comiam com a mão direita, porque a mão esquerda era a mão do asseio, a mão de se limpar, literalmente. Então era uma regra sanitária, cuidado, para que eles não tivessem doenças. Isso livrou eles de muitas doenças, Deus tendo cuidado com o seu povo. E eles repousavam sobre a mão esquerda, porque era a mão suja, imunda. E a destra era a mão que se dava a alguém, era a mão que se pegava alguma coisa, que era a mão direita. Só que esse homem tinha a mão direita mirrada. Como é que era a vida dele? Não podia cumprimentar alguém porque eles achavam que era uma maldição. Como é que você encosta essa maldição em mim? Como é que ele fazia para comer? Com a mão esquerda. Imagina aquela cultura onde aquilo era imundo e ele tinha que ir contra a cultura dele e comer com a mão esquerda, com a mão imunda. Isso era uma vergonha terrível. E se pedir ele de casar e pedir ele de trabalhar? Ele teve esse azar de não ser a mão esquerda, ser a mão direita, a mão ressequida. Uma vergonha terrível, um inútil naquela época. E a gente tem coisas que Jesus faz. Eu quero que você preste bem atenção, porque hoje eu vou ser breve.
coisa que Jesus faz que eu sinceramente não compreendo. Pelo texto nós entendemos que ele não estava no lugar eminente, central, estava na periferia, em volta. A mãozinha dele ressequida, talvez com vergonha daquela limitação física dele. Limitação física que muito provavelmente também afetou ele psicologicamente. Ele não estava no meio. Possivelmente, quando o Espírito inspirou o evangelista para escrever, nos dando a dica, Lucas, inclusive médico, que ele estava ali envergonhado, provavelmente. Ou então não lhe permitiam tal eminência de sentar no meio. E diz: ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Vergonha. Quando nós recebemos a Jesus, Ele nos recebe pela metade? Ou parte de nós? Não, Ele nos recebe todo. Ele recebe você toda. Você todo, amém? Quando você recebe o Senhor Jesus, Ele recebe também a sua história. Ele recebe as suas dores, seus traumas, suas vergonhas, sua caverna de horrores. Ele recebe tudo, tudo ali, tudo ali. E aí, Deus tem aquela farra toda, né? Você converte, aquela alegria, maravilha. Só que aí Jesus chega e diz: sai daí do canto, eu quero curar sua alma. Se fosse possível nós ignorarmos o chamado de Jesus, ignoraríamos. Imagina a cena, eu me coloco ali dentro, meia luz, aquele lugar escuro, e aquele povo ali sentado, aglomerado, um lugar certamente de eminência, de honra mais alto, para aqueles fariseus e escribas. E os outros demais sentados, Jesus em pé, e no cantinho lá empoeirado, aquele homem com o braço ressequido, e Jesus chega ali, no meio do seu ensino, e diz: vem para cá. Meu Deus, me deixa aqui na minha, Jesus. Senhor, me deixa quieto. Senhor, por favor, me deixa aqui, eu quero ficar aqui atrás. Eu não quero que ninguém me veja, não. Peraí, Deus, me deixa aqui. Por favor, não mexe nisso, eu já estou acostumado. É interessante que Jesus chegou para o homem que estava há tantos anos enfermo no tanque de Betesda e disse, perguntou para ele se ele queria ser curado. Interessante que ele nem disse que queria ser curado, ele disse o quê? Eu não tenho quem carregue a minha maca. Quando Deus chega para você e quer tirar você do esconderijo, quer tirar você de debaixo da cama, Ele fala, vem para cá para o meio, e você diz, mas não tem quem me leve. Ele não está perguntando se tem alguém que te leve, Ele está dizendo, sai daí e vem para perto. Pode dizer amém? Ele está perguntando assim, será que eu não posso fazer isso com você? Porventura, talvez eu teria um lugar na sua agenda para tratar a sua alma, para tratar a sua história. Será que você pode me deixar acessar isso? Não, Ele é dono da sua alma. Ele é dono da sua história, Ele é dono da sua língua, Ele é dono do seu coração. Se não for assim, não serve para Ele. E Jesus quer mostrar o poder do Pai mudando você. Ele quer mostrar que Ele serve a um Deus vivo, transformando a sua história. Achava-se ali um homem cuja mão estava ressequida. Podemos falar metaforicamente que se nós fôssemos essa sinagoga, a gente está se achando o máximo. Nós jejuamos 2 vezes por semana, damos o dízimo de tudo. Bem verdade que há em nós um aleijado, mas deixa ele quieto. Isso é não dar ibope a ele. Não. Não existe isso no reino de Deus. Se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos
livres. A Bíblia diz: vos santifique corpo, alma e espírito. Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Tudo. E Jesus chega e encontra aquela vergonha. Eu quero que Jesus encontre as minhas vergonhas. No meio da minha sinagoga, no meio do meu lugar de culto, no meio do meu lugar solene, Jesus vai tirar as minhas vergonhas debaixo do tapete e vai botar elas expostas para serem cuidadas, queira você ou não. Porque Deus quer um povo sarado. Deus quer um povo, como disse Martinho Lutero, que glorifique e santifique o nome dele pelas suas atitudes. Jesus vai chegar no meio, irmão, da sua vida e vai botar a vergonha para fora. Você pode dizer amém ou não? Amém. Vai expor. Quando o evangelho começa a mexer a gente, é porque é evangelho de verdade. Como Paulo diz aos Gálatas: se é que vocês, de fato, receberam do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus tem chamado a vida nova, não para ser os melhores crentes de Itabuna, de Salvador, de qualquer outro lugar, mas Deus tem nos chamado a uma obra plena em todas as áreas. Todas as áreas. Todas. E quando eu digo todas, são todas, não são algumas, são todas as áreas. De fato eu sei que isso é dolorido e difícil. E uma vez Jesus estava com os seus e começou a pregar sobre essas coisas, sobre coisas esquisitas para o que esperavam. Quem chega na igreja, a gente quer o quê? Quer bênção, conforto, ar-condicionado, quer pessoas saradas, curadas, um lugar agradável, pessoas perfeitas. O que a gente quer na igreja é isso. Mas não é. A realidade não é essa. Nós temos um médico aqui que é Jesus, amém, irmãos? É o médico dos médicos. Ele quer curar-nos por inteiro. Ele quer fazer tudo novo, tudo novo, tudo novo. E Ele vai chamar a vergonha pelo nome. Ele vai chegar no seu ouvido e vai falar: a sua vergonha, sai para fora. Vem para o meio. Para de esconder a sua vergonha. Por que você está segurando o seu pecado? Por que você está segurando a sua vergonha? Eu quero fazer nova todas as coisas na sua vida. Tudo. Já pensou se esse homem desobedecesse a Jesus? Já pensou se esse homem dissesse: não, não, Senhor, não me exponha mais do que eu sou exposto na minha casa, porque o meu pai olha para mim e diz: eu sou uma vergonha, esse menino me vergonha. Quem pecou? Deus, quantas vezes esse rapaz ouviu a oração: Deus, quem pecou? Eu ou os meus pais, para que tivesse um filho aleijado? Quantas vezes ele estava ali aprendendo e o rabi disse: o aleijado fora. Quantas vezes eles foram servir ao Senhor, adorar ao Senhor e disseram fora? Possivelmente ele era de família sacerdotal, possivelmente ele era da tribo levítica, por estar no meio daqueles que aprendiam, fariseus e escribas. Mas não podia ter o serviço sacerdotal, por quê? Porque era aleijado. Mas aqui entrou aquele que é maior do que os nossos defeitos. A cura, o novo, encontrou a vergonha, irmãos. E é forte demais. Porque se não bastasse a vergonha, o Senhor ainda é capaz de promover uma exposição à nossa vergonha. Aí, meu irmão, aí é que a gente começa a questionar um monte de coisa. Para que eu andar no meio dos crentes? Alguém me disse uma vez: não quero isso de igreja, porque se eu começar a frequentar as reuniões, se eu chegar mais perto, as pessoas vão saber quem eu sou, e as pessoas vão começar a intrometer na minha vida. Tudo bem, eu sei que tem que ser feito assim mesmo, mas eu não quero isso. Quem diz assim:
assim está dizendo, eu prefiro continuar como eu estou. Mas aquele que entende que é melhor o que Deus faz comigo do que como eu estou, ele se expõe. Jesus, ele disse assim, os escribas e fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Jesus não estava nem aí para o que iam achar dele. Jesus não estava nem aí para o que iam achar dele. E aquele menino, aquele rapaz, aquele moço, aquele homem, quando ele ouviu o chamado de Jesus, aleluia, porque ele obedeceu, irmão. Que bom que esse homem ouviu. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida. É interessante porque Jesus ama subverter as regras que não são dele. A Bíblia diz que Jesus, sabendo que eles estavam ali como raposas, como predadores, querendo achar erro em Jesus como se fosse erro por alguém, Jesus sabendo que seria rechaçado, criticado, sabendo do que eles iriam acusar, ele se sentiu constrangido. Jesus o acuado? Coisa nenhuma. Jesus não se importa com o que acham com você. O que acham de você é motivo para Jesus lhe curar. Diga glória a Deus. O que acham de você, o que você mesmo acha a seu respeito, tudo isso não detém a obra de Jesus, não. Aí que você comprou uma boa briga. Quando eu achava que certas coisas eram impossíveis na minha vida, Jesus provou o contrário. Eu estou falando de tratamento, eu estou falando de caráter de Deus, eu estou falando de mudança, irmãos. E aí, aleluia, glória a Deus, aleluia. 8. Mas ele, conhecendo os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Pegou pesado, hein? Não podia curar o cara lá no cantinho dele? Podia ou não podia? Podia. Mas a cura não ia ser completa. Você que está aí escondidinho, escondidinha, dizendo: oh Deus, faz a tua obra comigo aqui mesmo, Senhor. Me deixa aqui escondidinha, Senhor, ninguém está me vendo. Aí o Senhor disse assim: ó, ei, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Aí, estamos sentados. Imagina a cena. Eu pinto esse quadro. Talvez um dia faça um desenho disso, que essa imagem na minha cabeça é tão nítida. Daquele lugar à meia luz. E parece que o meio tinha uma proeminência. Todo mundo sentado. Alguns sentados nesse lugar mais eminente. E ele chama aquele homem com a mão ressequida para o meio, assim, ó. Tem horas que a gente quer esconder nossas vergonhas. E Deus vai lá e coloca no meio. Assim, ó. Daqui. Quanto tempo será que ele passou em pé ali? Não há uma cura plena não havendo exposição. Essa exposição vai ser aplicada da forma que Deus entender que é melhor. Até por temor, é bom que cuidemos de algumas coisas antes que elas se tornem públicas, porque se tornarão. A palavra de Deus diz que nada é feito em oculto que não seja trazido a irado. A palavra de Deus que nós somos sal da terra e luz do mundo. As nossas obras devem ser vistas para que seja glorificado o nome do Pai e não envergonhado o nome dele. E aí ficou lá o homem em pé, meu irmão. Permaneceu de pé. Olha, nós vemos aqui tem algumas palavras que eu
selecionei para definir aqui algumas situações. Primeira palavra é quando achava ali um homem com a mão ressequida e Jesus o chamou para o meio. A palavra aqui para mim é vergonha. Você tem alguma vergonha? Exponha ela ao Senhor. Estava no carro e alguém disse assim: você viu que bênção quando o pastor Renato falou que tem que ter sinceridade? Aí eu olhei para trás e falei assim: engraçado, foi um dos pontos do meu sermão no outro domingo. E nós temos que chegar diante de Deus com sinceridade. Olha o que Deus está falando a você, Igreja Vida Nova. Chega com sinceridade diante do Senhor. Coloca sua vergonha diante do Senhor. Se exponha diante do Senhor para te defender. A W. Tozer, nos 5 votos para alcançar o poder espiritual, ele disse: não vou me defender mais. Terceira coisa, penúltima para a gente terminar: fé. Tem que ser um cabra de fé. Tem que ter muita fé em Deus. Fé é dom de Deus, amém, irmãos? Receba dele, é só você dizer sim ao Senhor, ele já derramou. Fé é dom de Deus, peça a ele o dom da fé. Quando eu comecei a pedir o dom da fé, tudo minha vida faltava, só não faltava fé. Eu aprendi fé com escassez. Eu orava: Deus me dá fé, Deus me dá fé. Aí era fé e café, só. Depois que a gente pede, Deus fala: peraí, você quer aprender na minha cartinha ou na sua? Tem que ter fé. Quanto tempo entre o chamado de Deus e a cura de Deus? Esse tempo é um tempo onde, se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir prevalecer. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que nós cremos e não vemos. Permaneça na posição, igreja, em nome de Jesus. Permaneça na posição. Para que Deus está me expondo desse jeito? Deus está te curando. Não importa o que vão pensar de você, importa a glória que vai ser dada ao Pai pelo milagre que Deus está fazendo nas nossas vidas. O que Deus já me mostrou que vai fazer conosco é algo extraordinário, está fazendo, mas tem coisas ainda muito maiores. Eu sei que não aconteceram ainda, porque Deus simplesmente está nos expondo. A palavra de Deus diz que de Israel ele levantaria a saia para mostrar as vergonhas, mas depois ele ia restaurá-la, amém, irmãos? Aleluia! Tudo que nós nos gabávamos, Deus está nos expondo, e tudo é para a glória dele, para a glória dele, para a glória dele. Terceira e penúltima situação, eu chamo de fé, perseverança. Não estou falando de intransigência, não, estou falando de perseverança. Ficou o homem ali de pé e diz: permaneceu de pé. Segura aí. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o mal, o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, ou seja, olhando nos olhos deles, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão foi restaurada. Creio que isso é um resumo do que Jesus falou. Não sei quanto tempo Jesus demorou falando. Eu sei que aquele homem teve que ficar em pé ali no meio. Jesus olhou para o olho de todos aqueles ali. E como a Bíblia diz, não quero forçar o texto, nem trazer nada que o texto não diz, mas o que diz é o seguinte: olha. Então disse Jesus a eles: o que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem. Para Jesus olhar um por um ali, ele demorou alguns minutos pelo menos. Aleluia, aleluia. E o que Jesus disse: aquele homem estava o cúmulo da vergonha e da exposição. Jesus olha para eles olho a olho e diz: o que é certo fazer no sábado? O bem ou o mal? Tirar a vida ou dar a vida? Eles não tinham o que responder. E Jesus olhou para o homem que Jesus disse:
Aleluia. E fitando ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Importantíssimo esse final aqui do que eu vou dizer para vocês. Do que adianta a vergonha? Do que adianta a exposição? Do que adianta Deus estar tentando falar com você de tantas formas, se na hora que Ele fala, estende a mão, você não estende? E você diz: por que essa vergonha tem durado tantos anos na minha vida? Muitas vezes é porque Ele já falou, estende a mão. A você ainda não quer se expor mais. Já estou aqui, está todo mundo me vendo. Vai que eu tento obedecer a Deus e não consigo. Deus te curou, Deus te restaurou. Estende a mão, igreja. Estende a mão. Deixa a glória de Deus ser evidenciada pela transformação que Ele está dando na sua vida. Haja de acordo com a sua nova situação, e você vai ver coisas novas sendo possibilitadas a você, a sua família, a sua igreja. Amém, irmão? Deus tem levantado irmãos, Deus tem promovido, Deus tem curado, Deus tem restaurado, Deus tem amadurecido. Agora o que falta é nós, ao invés de estarmos ali presos pela vergonha, darmos glória a Deus na obediência. Você entendeu? Diga amém. Eu quero obedecer ao Senhor. A vergonha e a exposição, irmãos, elas precedem a fé e a cura. Vergonha e exposição promovidas por Jesus precedem a fé e a cura. Prova disso, mulher sirofenícia foi envergonhada e exposta. Por quê? Porque era soberba e altiva. E pediu a cura. Jesus falou: mas não se dá o pão da mesa aos cachorrinhos. Ela falou: mas os cachorrinhos comem as migalhas. Aí ele falou: nunca vi fé como essa, nem em Israel. Vai lavar, sua filha já está curada. Aleluia. Fé e cura geralmente são precedidas de vergonha e exposição. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Senhor, é tempo de nós vivermos o novo do Senhor. É tempo de nós vivermos o novo do Senhor. Que em nome de Jesus, tudo que está nos sendo exposto, tudo que você tem mexido dentro de nós, que tem sido para a nossa cura, que nós temos fé, Senhor, fé, para esperar o momento que o Senhor vai dizer: abra a mão. E nós vamos estender a mão e a glória vai ser do Senhor. Senhor, o Senhor está nos preparando. O Senhor está, Senhor Deus, nos expondo. O Senhor está, Deus, confrontando o teu povo, corrigindo o teu povo, sacudindo a tua igreja. E toda exposição e toda vergonha será transformada em fé, em fé, em fé. A fé que vence o mundo. O escudo da fé que vence os dardos inflamados do diabo. A fé que opera sinais e maravilhas para a glória de Jesus. E a cura que glorifica o teu nome, Senhor. Deus, nós queremos ser curados. Mas quando o Senhor começa a passar o bisturi, começa a doer, a gente grita. Ele diz: para, Deus, para de tratar porque está doendo. Continua, Deus, continua porque é preciso. Senhor, só não nos deixa, Senhor, não permite que nós caiamos, Senhor, em nome de Jesus. Não permite que a gente se arraste de novo para um canto empoeirado, cultivando o nosso aleijão, mas que em nome de Jesus, já que estamos expostos, que o Senhor nos exponha mesmo. Se for para nos curar e fazer tudo novo em nossas vidas, faz isso comigo, Deus, começa comigo. Mostra minhas vergonhas, mostra-me, Senhor. Eu tenho coragem diante do Senhor de expor o que é vergonhoso, o que é medonho, para que a tua glória venha e me cure, me lave de uma vez por todas. Faz isso com o teu povo, Senhor. Toda vergonha,
toda exposição seja transformada no poder do Senhor, pela presença do Senhor que transforma qualquer circunstância em fé e em cura, para a glória do Senhor. Cura o teu povo, sejam curados, cada um de vós, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus.